das obras de Leon Denis. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa gravação através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós te convidamos a fazermos juntos a prece para iniciarmos as atividades desta manhã. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho abençoado, do estudo que nos orienta nos caminhos certos e, principalmente, agradecermos a este Pai de bondade, de misericórdia, por todo o amparo que recebemos e pela intuição nos estudos que temos. Mas queremos pedir também que possamos ter coragem, fé, força para colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. E sabemos que é uma tarefa desafiadora, mas estamos também no caminho da busca do crescimento, da evolução. E por isso é necessário também a autotransformação. Na certeza do amparo do mundo maior em nossas vidas, nos nossos propósitos, pedimos então permissão a Deus, com a ajuda dos amigos espirituais do bem, do nosso querido amigo Leon Denis, para iniciarmos os estudos desta manhã. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos estudando a obra Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis, e hoje nós vamos estudar o capítulo 18, não é isso, Ricardo? É isso. Bom dia, Rosimar. Bom dia a todos aqueles que irão assistir esse vídeo aí no YouTube, no canal do YouTube, assistir esse estudo nosso aí. Mas é isso mesmo, Rosimar, é o capítulo 18, né? Fenômenos espíritas. Ele é pequeno, né? É capaz da gente... hoje o estudo vai ser... A gente não vai ocupar o tempo todo, mas ele é interessante, né? É verdade, é isso mesmo. Então, vou começar aqui a leitura, né? Como você disse, é um capítulo pequeno, então a gente pode ir bem devagarzinho para a gente esmiuçar bem aí as questões. Primeiro, já começando pelo título, né? Fenômenos espíritas. Esse título vale a pena aí uma reflexão boa em torno dele, né? Mas vamos ler aqui para a gente entender um pouco. Entre todas as provas de que existe no homem um princípio espiritual sobrevivente ao corpo, as mais frisantes são fornecidas pelo fenômeno do espiritualismo experimental ou espiritismo. Os fenômenos espíritas, considerados a princípio como puro charlatanismo, entraram no domínio da observação rigorosa e, se certos sábios ainda os desdenham, rejeitam e negam. Outros, não menos eminentes, os estudam verificando sua importância e realidade. Na América e em todas as nações da Europa, sociedades psicológicas fazem disso o objeto constante de seus estudos. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né, para a gente comentar sobre esse iniciozinho aqui, esses dois parágrafos. Então, Leon Denis, ele falou para a gente sobre os fenômenos espíritas experimentais, né? Ele vai falar espiritualismo experimental ou espiritismo. Então, vamos lembrar, né? Leon Denis é um contemporâneo de Kardec. E Kardec criou essa palavra espiritismo para diferenciar exatamente de espiritualismo, né? Porque espiritualismo era algo que já estava aí no contexto da humanidade, né? E ele queria diferenciar isso e falar, olha, a gente está estudando alguns fenômenos e esses fenômenos, eles estão
diferente daquilo que a gente vinha vendo até hoje, né? Então, os fenômenos espíritas experimentais, eles são as manifestações que podem ser físicas ou inteligentes, né? E o que são esses fenômenos físicos? São os barulhos, as pancadas, os movimentos de objetos, que não têm aí, teoricamente, né, um contato físico. Então, os objetos se movem, eu vou dizer de novo, teoricamente, né? A impressão que a gente tem é que não tem contato nenhum, que o objeto está movendo por ele mesmo. E aí tem a suspensão dos objetos e dos corpos, isso tudo a gente vai entender como um fenômeno físico. E hoje a gente sabe explicar isso melhor por causa desses estudos experimentais, que, como a gente disse, Leon Denis era um contemporâneo de Kardec. Então, Kardec estava no auge desses estudos, né? E aí ele traz essas informações porque era o que ele tinha à época, né? E aí a gente vai falar também dos fenômenos, das manifestações inteligentes, né? Que vão ter outros nomes, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, eu não vou adiantar muito, não. Rosimar, é interessante, né, que esses fenômenos espíritas vêm desde o início, né? Vem desde o início da humanidade, a humanidade ali organizada, né? Por quê? Porque a gente, como espíritas, a gente sabe tudo que aconteceu quando Kardec se interessou pelas mesas girantes ou mesas dançantes. Antes um pouquinho disso, eram, igual você falou, que eram os raps, né? Que eram os barulhos, né? Aqueles fenômenos de Hydesville. Iniciou ali essa nova geração de estudos desses fenômenos cientificamente, igual o Kardec fez, mas há muitos milênios atrás isso já existia sempre e devia ser estudado daquela forma, com a capacidade que eles tinham daquela época, entendeu? Você está me ouvindo direitinho? A minha voz está saindo picada, não? Depois você dá uma olhadinha na sua internet, tá travando um pouquinho, mas tá dando para ouvir, sim, tá dando para... Então, isso já esses fenômenos espíritas, né? Parece assim uma coisa que a gente está agora estudando, que tem gente que se debruça nos estudos desses fenômenos, mas isso já existe há milênios, né? A partir do momento que a humanidade existiu, já existiam esses fenômenos que não podiam ser estudados igual a gente tem liberdade hoje de estudar, né? Porque tinham as pessoas que não compreendiam aquilo e achavam que era alguma coisa sobrenatural, e é tão natural. Então, é uma parte bacana aí desses estudos, né, do espiritismo, dessa espiritualismo experimental, ou espiritismo, que a gente conhece, né? A gente conhece com a codificação kardeciana, mas isso já é estudado há muito tempo com as dificuldades dos tempos, né? É importante você ter falado isso, porque às vezes fica parecendo, né? Por isso que eu até chamei a atenção do fenômeno espírita, né? Que é o título do capítulo, que parece que é uma invenção do espiritismo, né? E não é.
não tem a ver com uma coisa criada pelo espiritismo, com um privilégio de quem é espírita participar desses fenômenos, não tem nada disso, né? O que aconteceu foi que Kardec se debruçou sobre os fenômenos, coisa que não acontecia antes, né? Tinham os médiuns que eles tinham a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual. As pessoas aceitavam aquilo com naturalidade, alguns não aceitavam de forma nenhuma, né? Falava que aquilo era coisa do mal, enfim. E Kardec, ele teve essa coragem, né? Olha, vamos explicar esses fenômenos, vamos entender, por isso que ele traz aqui fenômenos espíritas, né? Porque não, ele poderia, fenômenos naturais, ele poderia falar fenômenos naturais, daria no mesmo, né? Por quê? Porque se dá com qualquer um, em qualquer lugar, não tem esse mistério, o que a gente precisa é desmistificar essa coisa do sobrenatural dentro desses fenômenos, né? Porque tudo que acontece segue a lei natural, segue a lei de Deus, segue o que é permitido acontecer, né? Então é bem interessante isso. Permitido e que deve acontecer, né, Rosimar? Para desenvolvimento de tudo, para o movimento de tudo, né? Desenvolvimento, né? O progresso da humanidade, o progresso dos planetas, o progresso universal, né? E até para a gente poder saber que a gente não é vítima de nada, né? Porque a partir do momento que a gente teve contato com espíritos, trazendo a mensagem deles, dizendo para a gente: olha, eu fiz isso de errado e eu passei por isso quando eu cheguei no mundo espiritual. A gente foi também tendo possibilidade de fazer diferente aqui, enquanto encarnados. Porque aí a gente viu que o que a gente faz aqui tem consequências nas outras vidas, né? E aí a gente também teve mais clareza, né? Não quer dizer que a gente mudou, não, que a gente continua cometendo equívocos, né? A gente continua rebelde, infantil, né? Quantas pessoas batem o pezinho no chão, né? Simbolicamente falando, ah, não quero mais participar de tal coisa, porque e aí confunde tudo, né? Confunde o movimento espírita com a doutrina espírita, confunde o que os homens fazem com a justiça de Deus, né? Ah, Deus é injusto, porque sempre indo para o lugar de vítima, né? Por que eu estou sofrendo isso? Deus é injusto. E aí, quando a gente tem esse contato com o mundo espiritual, né? Que foram muitos espíritos que trouxeram para a gente. O primeiro deles foi Jesus, né? Que voltou para falar com a gente. Ele já tinha deixado a mensagem, a gente não acreditou. E ele volta para dizer: olha, se cuidem aí, né? Se cuidem, porque só tem vida. Não adianta vocês pensarem que vocês vão vir para o mundo espiritual e que vai ter um céu de delícias ou um inferno de sofrimento. Vocês vão ter que resgatar o mal que vocês estão fazendo aí. Então, não sejam tão infantis, não sejam tão imaturos. A fase agora é outra, né? Então, começando por ele, mas antes de Jesus, a gente já tinha contato com o mundo espiritual. Só que aí depois, a gente começou a ter isso narrado através dos médiuns. Porque quando Kardec faz o estudo e transforma isso numa coisa natural, um fenômeno natural, ele também possibilita que os médiuns possam trazer as informações de uma forma mais concisa, né? De uma forma mais consciente.
E aí a gente tem esse contato direto, né? Então, cada um vai ser tocado por uma obra. Eu, por exemplo, eu gosto muito quando eu começo a entrar num caminho assim de pensamentos negativos, né? Ai, mas por que eu estou passando por isso? Ai, por que. Eu gosto muito de ler André Luiz, né? Principalmente o Nosso Lar, que aí eu tenho aquele choque de realidade de novo, falar, ai, para de bobagem, né? Você está passando por muitas coisas que você mesma construiu, né? Então, assim, outras pessoas vão ler a Dona Ivone, né? Outras pessoas vão ler o Irmão Jacó, outras pessoas vão se identificar com outro tipo de literatura, mas sempre trazendo informações de que o que a gente planta, o que a gente semeia, o que a gente cuida aqui na terra, é o que a gente vai colher no futuro. Não tem milagre acontecendo, né? Se eu semeio a tristeza, se eu semeio a depressão, se eu semeio a arrogância, eu vou colher isso no futuro, né? Não tem outro jeito. Então é interessante, né? O quanto que esses fenômenos abriram campo de possibilidade para a gente viver melhor, se a gente aproveitar, né? Igual você falou, que não é por ser espírita que a gente deixa de cometer equívocos, né? A gente tem que pensar que as religiões não definem o caráter dos homens, né? Então, prestar atenção nisso também. Porque não é só conhecer e estudar e não praticar, né? Então, vou continuar aqui. Tais fenômenos, já ouvimos, produziram-se em todos os tempos. Outrora, estavam envolvidos em mistério e só eram conhecidos por pequeno número de pesquisadores. Hoje, universalizam-se, produzem-se com uma persistência e uma variedade de formas que confundem a ciência moderna. Newton disse: é loucura acreditar que se conhecem todas as coisas, e é sabedoria estudar sempre. Não só todos os sábios, mas também todos os homens sensatos têm o dever de estudar esses fatos que nos patenteiam uma face ignorada da natureza, de remontar as causas e de deduzir as suas leis. Esse exame só pode fortificar a razão e servir ao progresso, destruindo a superstição em sua origem, porque a superstição está sempre pronta a apoderar-se dos fenômenos desprezados pela ciência, a desfigurá-los e contribuir-lhes caráter, e atribuir-lhes caráter sobrenatural ou miraculoso. Então, Leon Denis vai repetir um pouco isso que a gente acabou de dizer, né? Kardec faz esse estudo e a partir daí ele tira esse lado místico, né? Essa coisa do sobrenatural, do impossível, dos escolhidos para serem aqueles que vão trazer essa mensagem, né? Todos nós somos médiuns em algum grau e podemos nos comunicar a princípio, com os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, né? Os nossos mentores, aqueles espíritos mais evoluídos. Então, a gente precisa se conscientizar disso e sair. Eu uso muito essa expressão, mas eu queria, assim, que isso não ficasse como uma fala ofensiva para ninguém, né? Mas só como um convite mesmo para a gente começar a se perceber, né? Então, a gente tem que sair dessa infantilidade que às vezes a gente fica nela, né? Ai, quem sou eu para receber uma mensagem de Leon Denis? Nós somos espíritos em evolução, filhos de Deus, todos nós somos irmãos, né? O que acontece é aquilo que a gente estudou no capítulo anterior, na semana passada.
A gente precisa criar a sintonia para a gente estar com esses espíritos. Criando essa sintonia, nós somos espíritos a caminho do progresso e da evolução. Então, nós podemos sim nos comunicar com espíritos de escola, se a gente criar a vibração necessária para isso, né? A gente costuma dizer isso, nós conversamos isso no último estudo do livro das obras de Allan Kardec, um estudo que a gente faz na segunda. Então, a gente precisa entender assim, olha, nós aqui na Terra, a gente está nesse nível aqui, né? Os nossos mentores estão aqui, né? Então, a gente tem espíritos familiares, que eles podem estar aqui ou podem estar aqui em relação a nós, né? Tem aqueles espíritos que avalizaram a nossa encarnação, falaram assim, olha, eu vou assinar para a Rosimar estar lá na Terra, cumprindo esse planejamento que ela se comprometeu. Esses espíritos estão aqui, ó. Então, olha só, se eu quero me comunicar com espíritos que estão aqui ou aqui, o que é a nossa tendência de uma forma geral? É a gente achar que eles aqui têm que descer para estarem conosco. Mas o caminho tem que ser outro. É a gente ir devagar no nosso tempo, mas não lentamente, porque a gente já está demorando tempo demais para evoluir, mas a gente ir se aproximando deles. Pela generosidade deles, eles não vão querer que a gente faça isso, que eles sabem que a gente não consegue. Mas eles vão pelo menos falar assim, Rosimar, dá uns 3 passinhos aí, porque depois eu consigo chegar mais perto. Isso é criar padrão vibratório, é criar sintonia, para que a gente esteja em contato com esses espíritos. Só que o que a gente quer? Aí sim a gente quer o milagre. A gente quer ficar na nossa zona de conforto, fazendo as mesmas bobagens, batendo o pezinho no chão, falando, não sou mais cristão, não sou mais adepto de nenhuma religião. E aí, por causa dessa pirracinha boba, a gente deixa também de fazer uma coisa que é importante, que é nos capacitarmos através dos estudos. Eu posso não querer participar de nenhuma religião mais? É um perigo que eu corro. Eu posso fazer isso, mas qual que é o perigo que eu corro? De entrar para a minha zona de conforto, de preguiça, de indisciplina, porque nós somos ainda indisciplinados, preguiçosos, acomodados, infelizmente nós somos, né? Então, para a gente se aproximar desses espíritos, precisa de uma persistência, de um trabalho constante em nós mesmos. E isso a gente vai conseguir, sim, numa religião séria, né? Não quer dizer que uma religião séria só tenha pessoas evoluídas. Não, tudo aquilo que é conduzido pelo homem é imperfeito. Tudo, sem exceção. Tudo é imperfeito. Mas a gente, às vezes, precisa de alguns recursos para a gente se disciplinar. Então, um convite que eu faço, né? A você que está nos ouvindo, a você, Ricardo, a mim também. O quanto que eu consigo dedicar uma atividade do bem, com persistência, com perseverança, com disciplina, sozinho, comigo mesmo. Se você consegue fazer isso, sem abrir mão do horário que você se comprometeu, do tempo que você está dedicando a isso, quer dizer que você já pode fazer isso sozinho, tá tranquilo. Agora, se uma gripe te faz, ai, não, tô gripado, hoje não vou, não vou, hoje não vou ouvir aquele estudo, não. Tô muito doente, vou ficar deitado aqui. Se um desafio que surge na sua vida, perda de um emprego, faz você abrir mão de alguns compromissos para você ficar curtindo a sua dor, né?
E é claro que a gente tem um momento de curtir a dor também. Não estou dizendo que a gente não deva sentir aquilo que a gente, as coisas pelas quais a gente passa. Eu só estou dizendo que a gente precisa ficar atento para ver em que patamar que a gente está. Porque se a gente já tem muita disciplina, né? Vamos pensar no Chico. Quando a gente fala em disciplina, é Chico Xavier. A gente tem que ir nele. Se a gente tiver aquela disciplina do Chico, todos os dias eu faço meu trabalho material, com saúde ou sem saúde, eu vou para o meu compromisso religioso, cumpro a minha missão, psicografo, eu vim para psicografar 50 livros, psicografei 500 livros, né? Estou contando a história do Chico aqui. Aí, eu não preciso de religião, né? Eu vou ser um condutor de ovelhas, eu não vou estar mais no rebanho. Mas, enquanto isso, gente, a gente precisa, sim, de ter algo que nos dê essa possibilidade da gente se disciplinar mais. E as pesquisas estão aí, né? Leon Denis fala aqui de ciência, né? O quanto que a ciência vai avançar, é nesse caminho, né? De trazer para a gente a compreensão do quanto que a espiritualidade é importante, do quanto que nesse grau evolutivo que a gente está, a gente ter uma fé, uma religiosidade, ajuda a gente em algumas questões também, né? Então, usar isso ao nosso favor. E aí, só voltando aqui, né, para terminar aquela reflexão que eu estava fazendo antes, quando a gente vai falar das manifestações, né, quando a gente viu que tem as manifestações físicas, aí o que Kardec trouxe para a gente? Das manifestações inteligentes, né? O que são? São aqueles fenômenos que acontecem com a participação do homem, né? Com a participação do contato com o médium, né? Então, são as escritas, né? Escrita direta, as psicografias, as psicofonias, né? O fenômeno da voz direta, das aparições luminosas, das formas e figuras né, entre aspas, do que eles chamam de fantasmas. Então, isso são as manifestações inteligentes. E aí Kardec se debruçou sobre isso para explicar cada uma delas, que a gente tem isso bem detalhado e catalogado, né, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita e na codificação de uma forma geral, né? Então, os fenômenos de efeitos físicos, eles tiveram um momento de destaque no século XIX, né? Então, esses efeitos físicos que a gente trouxe, os barulhos, as pancadas, ele teve esse momento maior, né, de destaque no século XIX. E eles foram primordiais para a organização dessa doutrina espírita, né, do contato com os espíritos. E Kardec começa, então, a partir daí, criar uma metodologia, né, de pesquisa também, para que a comunicação com os espíritos fosse cada vez mais clara e simples, né, e possível para todos. Isso que é mais importante, né? Então, já não tem mais os eleitos. É o fulano que é um escolhido de Deus para trazer a comunicação do espírito tal. Vamos lembrar, o que a gente estuda na doutrina espírita? Precisa de ter vibração e sintonia, né? Lembra do capítulo passado. Fluidos e magnetismo, né? O que é o magnetismo? É essa força, né? Essa força que faz os fenômenos acontecerem, né? E através desse magnetismo é que a gente vai ter essa possibilidade de vivenciar esses fenômenos, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai compreendendo essa ciência, né? Essa ciência chamada
espiritismo, essa ciência chamada magnetismo, né? Que é essa troca de energias, né? Então, quando a gente fala de médiums, a gente está falando de possibilidades de aproximações. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, de se comunicar só com aquilo que está ao nosso redor, junto de nós, na mesma dimensão, né? Na mesma vibração, e a gente começar a galgar novas possibilidades, né? Interessante, Rosimar, é que o Leon Denis traz para a gente aqui, né? Essa questão dos fenômenos espíritas, que seriam para convicção da humanidade, né? Acerca dessa comunicação com os mortos. E o Kardec, né? Na codificação, porque tudo tem o seu tempo, né? Por que se isso já vem há tanto tempo atrás e só agora o Kardec, eu não sei Oi, se deu Carlos. algum problema. Oi, Desculpa, eu tô com um probleminha aqui no meu vídeo. Eu vou sair um pouquinho, mas eu tô te ouvindo aqui nos bastidores e já volto. tá certo. Eu vou continuar meu raciocínio aqui, tá, Rosmar? Aham. Então, com a codificação por Kardec, o que aconteceu? Colocou mais naturalidade nessa coisa tão misteriosa, né? Doutrina espírita, codificação kardeciana, é uma filosofia ética moral, é o remédio para as nossas imperfeições, é um, é uma, é um consolo para a gente lidar bem com a morte, sabendo que aqueles que a gente ama tanto não se foram com a morte, deixaram de existir, não. Eles continuam existindo, né? Da a forma que a gente tem que fazer o remédio necessário, né? A filosofia ética moral, para a gente poder lidar com essa morte do corpo físico, com mais tranquilidade, sabendo que a gente tem que ir para o outro, né? Para outra dimensão, né? Para o mundo espiritual, com mais equilíbrio, né? Porque a gente pode, na hora dessa morte, dessa esse desligamento desse corpo que a gente usa aqui na Terra, ser mais natural, né? Seguindo esse critério filosófico, ético, moral, a gente pode ir com mais tranquilidade, não com tanto desequilíbrio que a gente já estudou antes e vamos estudar mais para frente. Então, o consolo, né? Esse consolo de saber que seu ente querido, você ainda vai encontrar com ele, olha que coisa boa. Como isso devia ser desequilibrante antes disso tudo, né? Antes dessa questão desses estudos mais aprofundados, cada um no seu tempo, porque isso vem de há muito. Muitos sabiam já que teriam que se conduzir dessa forma, né? Sem prejudicar o seu irmão, sem prejudicar o seu próximo, sem prejudicar a sua família na existência aqui na Terra. Olha quanta coisa boa. Eu estou falando afora dos fenômenos espíritas, né? Que o Leon Denis está trazendo tão bem para a gente aqui. Então, a gente tem que lidar com tudo isso, é o que o Kardec traz para a gente, com naturalidade, sem mistério. Imagina a nossa convivência social sem mistério, porque cada um tem o seu mistério. A gente não age naturalmente. Se a gente agisse com naturalidade, talvez seria muito mais fácil da gente existir aqui nesse momento, nessa jornada nossa para a nossa evolução, para nosso aprendizado, né? Para a nossa conduta. Olha só, né? É interessante isso tudo.
Não tem mistério, né? Acabou, Kardec desvendou esse mistério, né? Vou pedir desculpas, né? Tive um probleminha aqui com a tela, muda a configuração. A gente está falando de efeitos físicos, né? E a gente tem os efeitos da tecnologia também. Então, os nossos aqui são também desafios, mas a gente vence todos eles, né? E aí, o que é interessante, né, Ricardo? Porque realmente trouxe uma tranquilidade para a gente entender essa questão do fenômeno da morte também, mas mais ainda uma consciência de que a morte nada mais é a continuação da vida que a gente tem aqui. E isso, para mim, é muito importante. É interessante porque, para cada um, os ensinamentos da doutrina espírita vão trazer uma reflexão, né? Para mim, a reflexão maior que fica é: aprenda a viver para que você tenha um morrer digno, da forma como você deseja, né? Porque a morte nada mais é do que uma mudança de dimensão. Se a gente está tendo comportamentos ruins aqui, volto a dizer, infantis, rebeldes, né? De rebeldia, de não sei quais nomes que a gente pode dar aí. Vai chegar no mundo espiritual, a gente vai estar desse jeito, do mesmo jeitinho. Não muda só porque a gente mudou de dimensão, nós continuamos os mesmos, né? Então, é interessante isso, né? Então, eu vou terminar aqui, né? A leitura, falta só um trechinho. A maior parte das pessoas que desdenham essas questões, ou que, tendo-as estudado, o fizeram superficialmente, sem método, sem espírito de coerência, acusa os espíritas de interpretarem mal os fenômenos, ou pelo menos de deduzirem conclusões prematuras. A esses adversários do espiritismo, responderemos que já é alguma coisa ganha o fato de eles se apegarem à interpretação dos fenômenos e não à sua realidade. Efetivamente, os fenômenos verificam-se e não se discutem. A sua realidade é atestada, como vamos ver, por homens do mais elevado caráter, por sábios de alta competência, de nome aureolado por seus trabalhos e descobertas. Mas não é preciso ser sábio de primeira ordem para averiguar a existência de fenômenos que, caindo debaixo dos sentidos, são, portanto, sempre verificáveis. Qualquer pessoa, com alguma perseverança e sagacidade, colocando-se nas condições necessárias, poderá observar esses fenômenos e formar sobre eles a sua opinião esclarecida. É interessante isso aqui, né? Porque Leon Denis, ele traz o que Kardec já trouxe de uma forma mais leve para a gente, né? Porque a gente vai entendendo, né? Quando a gente vai estudando a codificação, então a gente começa com o Livro dos Espíritos, né? Que é o que a gente está estudando nas segundas-feiras. Quem quiser participar com a gente, é um grupo que ele não vai para o YouTube, né? Mas a gente se reúne numa sala virtual para estudar as questões do Livro dos Espíritos. A gente vai vendo que na própria codificação Kardec também foi amadurecendo, né? Então a gente começa com o Livro dos Espíritos, ele traz algumas informações, aí depois a gente vai ver que ele vai desdobrando essas informações no Evangelho, no Livro dos Médiuns e em todas as outras obras, né? E a gente vai vendo que ele vai mudando um pouco, às vezes, diante dos estudos que ele vai fazendo, né? E aí é muito interessante quando Leon Denis termina aqui esse capítulo, né? Falando, né, que qualquer pessoa, né, com alguma perseverança e sagacidade, colocando-se em condições necessárias, pode observar esses fatos acontecerem, né? E formar suas próprias opiniões. E a gente vai vendo isso, por exemplo, tem uma pergunta
Eu acho que é no Livro dos Médiuns, se eu não me engano, ou em Obras Póstumas, agora eu estou em dúvida. Depois eu trago a informação, se for o caso também, né? Aonde ele discute... Peraí, deixa eu ver aqui. Não, é Obras Póstumas. Que ele vai travar a conversa, vai travar um diálogo com três pessoas, né? O cético, o religioso e o cientista, acho que é isso, se eu não me engano. Desculpa a confusão, mas é que eu queria muito falar, né? O termo lá. E um deles pergunta para Kardec, mas eu posso me comunicar com os espíritos? Aí Kardec fala, pode. É só você se capacitar para isso que você pode, sim. E vai ser até melhor você fazer essa comunicação, porque aí você mesmo vai poder, você não vai precisar ficar dependendo do outro te dizer o que acontece. Você mesmo vai criar o seu juízo de valor a respeito disso, né? Então, eu estou trazendo isso. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo qual que é o livro e explico direitinho, né? Porque me faltou agora aqui na memória, mas eu tenho quase certeza que é Obras Póstumas. Desculpa, lembrei agora. O livro é O que é o Espiritismo? É o primeiro, aquele menorzinho. Então, é o livro O que é o Espiritismo que ele faz esse comentário. E aí, o que acontece? Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: Kardec nunca falou que era perigoso essa comunicação com os espíritos, que a gente tinha que, né? Olha, não é todo mundo que pode, muito pelo contrário. Ele falou: olha, qualquer um pode se comunicar com esse mundo espiritual, desde que faça isso que o Leon Denis está trazendo aqui, né? Tenha perseverança, disciplina e estude. É preciso ter conhecimento. Por quê? Porque nós não acabamos de falar que no mundo espiritual estão aqueles que desencarnaram na Terra com as suas mesmas características. Aqui a gente não é tapeado, não tem aí essas notícias falsas que alguém vai divulgando e todo mundo vai passando para frente e gera uma confusão danada, pode causar um prejuízo muito grande psíquico ou de muitas ordens para muita gente, enfim. Esses espíritos, quando desencarnarem, vão continuar com esses mesmos comportamentos. Então, por isso que Kardec fala que a gente precisa estudar, para a gente não ser tapeado por esses espíritos, né? Porque a gente já é tapeado aqui. Aí depois a gente vai fazer a comunicação com o mundo espiritual, achando que lá só tem espírito puro, de luz. Não. São os mesmos homens que estavam aqui fazendo coisas erradas que vão continuar tentando fazer coisas erradas lá. Então, por isso que a gente precisa estudar, para a gente não ser ludibriado, né? Não cair em conto do vigário, né? Achar que o espírito mandou fazer uma coisa, eu tenho que fazer, porque é um espírito. Não é assim. Então, isso precisa de estudo, né? Então, esse livro que é o Espiritismo, ele é bem interessante. É um livrinho pequeno, né? Que Kardec vai travar esse diálogo com essas três pessoas, né? E ali eles vão tirando as dúvidas, vão confrontando Kardec, né? Vão dizendo, olha, isso aí é uma baboseira, isso aí é coisa do mal, né? Cada um dentro da sua perspectiva. E Kardec, sabiamente, vai respondendo todos eles, né? Com o conhecimento que ele já tinha. Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa... Esse capítulo é pequeno, mas ele é tão interessante, né? Porque falar dos fenômenos é se debruçar sobre aquilo que é natural, que acontece de forma natural e que a gente ainda traz uma conotação um pouco de mistério, né? E, Rosimar, desculpa, quando essa frase também
me chamou bastante atenção, né? Qualquer pessoa com alguma perseverança e sagacidade, colocando-se nas condições necessárias, importante frisar, poderá observar esses fatos e formar sobre eles uma opinião esclarecida. Então, vamos supor que uma pessoa, ela já ela se considera uma estudiosa, aí ela quer chegar num determinado movimento espírita, movimento não, uma determinada casa espírita e já vai logo numa reunião mediúnica, sem nada saber, ele vai achar aquilo ali uma coisa sobrenatural, ou, né, um charlatanismo, um teatro. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Aquele o médico que se formou. Primeiro ele fez a graduação, ali ele se preparou, né, para fazer uma especialização. Você me especializar nisso. Mas primeiro ele fez a graduação, estava preparado para aquilo ali. Ele aprendeu. Aí ele virou um médico. Ele pôde lidar com as doenças e curar ou tratar as pessoas. A mesma coisa é a doutrina espírita. Para você chegar a querer participar de uma comunicação ou de um fenômeno espírita, você tem que primeiro estudar para depois você chegar ali, para você poder compreender aquilo. Porque senão você não vai compreender. É igual o médico querer fazer uma especialização logo no início, se ele não aprendeu nada ainda. Então, a importância dessa condição necessária, que é saber aonde você está indo e por que você está chegando ali, né? A questão essa que você colocou, vai ler primeiro o que é o Espiritismo para você poder entender que é uma conversa mais fácil da compreensão de todos, né? Porque realmente o próprio Kardec fala que é estudo. Para tudo você tem que estudar. Na introdução do Livro dos Médiuns, ele fala essa questão do estudo, né? E do respeito por aquilo que você está fazendo. Não vem brincar com esses fenômenos, ou, né, ser leviano, já chegar criticando. Então, você não está estudando, você já está chegando com aquela personalidade crítica à doutrina espírita. Então, entenda primeiro, antes, né, de se prepare para isso poder abrir a sua mente com mais carinho com aquilo, né? Com mais respeito. Eu acho que isso é muito importante. E interessante, né? Você falou essa questão do brincar, né? Porque tudo tem uma evolução, né? Tudo tem um tempo, né? No começo, eles começaram, o Kardec só se interessou, né, pelos estudos sérios a partir das brincadeiras que eram feitas, né, nos salões da França, né? Então, o que a gente chama das mesas girantes, igual você falou, né? Essas foram o ponto de partida para as experimentações coordenadas por Kardec, né? Então, o que era isso? Eram distrações que as pessoas iam nos salões e ali elas viam aquelas mesas mexendo, né? Que eram os fenômenos físicos, né? Que a gente chama, acontecendo. As mesas, e Kardec, ele tem uma expressão que ele fala assim, se me provarem que essa mesa pensa, aí eu vou acreditar nisso que vocês estão falando, né? Que ela tem nervos, que ela tem capacidade de raciocínio. E aí ele foi estudar o que estava acontecendo, né? Porque nos fenômenos físicos, o que de verdade acontece é a interferência dos médiuns que estão ali, né? Então, precisa de unir fluido do médium encarnado com os desencarnados, né? A junção daqueles fluidos é que fazem aqueles movimentos acontecerem, né? Os fenômenos físicos.
Hoje em dia eles não são tão mais estudados, porque eles já foram muito estudados, como o Leon Denis trouxe aqui nesse capítulo, né? Muitas pessoas sérias já se debruçaram sobre eles para explicar como é que aquele fenômeno acontece. Então já está tudo descrito nas obras, né? E uma coisa que você falou, Ricardo, é assim, a gente precisa estudar sempre, mas a gente não precisa ser espírita para lidar com os fenômenos. A gente não precisa. Então, eu queria entender sobre os fenômenos que acontecem no espiritismo, eu tenho que me transformar, tem algum ritual que eu tenho que seguir para ser espírita, para nada disso. Nada disso. Kardec não criou uma religião. A religião, ela existe por conta da nossa necessidade, né? Então, quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aproxima o Espiritismo da questão religiosa, né? Porque aí ele vai falar dos ensinamentos do Novo Testamento e ele vai falar, olha, nós somos cristãos, a gente acredita nas ideias do Cristo. Mas não é uma religião no sentido de dogmático, né? Então tem um ritual que você tem que seguir para se transformar no espírita, não. Qualquer um, ateu, católico, evangélico, qualquer pessoa que queira conhecer a doutrina, as portas devem estar abertas. Se elas não se abrirem, está errado quem está conduzindo aquele movimento. Porque elas têm que se abrir indistintamente. Foi isso que Kardec trouxe para a gente. Olha, nós precisamos aprender sobre os fenômenos. E aí, isso que Kardec falou, qualquer um pode lidar com esses fenômenos e aprender sobre eles. Não tem que ser espírita para isso. O que o espiritismo traz? O conhecimento seguro. Porque aí a gente tem o livro dos médiuns, né? Que a gente vai estudar. A gente tem o livro dos espíritos, que são livros de perguntas e respostas. Então, a gente tem ali várias questões que já ficam mais claras para quem quer entender sobre o fenômeno espiritual, né? Mas aí a gente vai aprofundando, né? A gente vai aprofundando cada vez mais o conhecimento para que a gente possa ter um movimento seguro, né? Uma ação segura sobre os fenômenos também. Então, o estudo ele serve para que a gente tenha um direcionamento seguro, é para isso, né? E a gente não seja um fantoche aí na mão de espíritos levianos, né? E tudo mais. Perfeito. Tranquilo? Podemos... Eu vou só trazer uma questão aqui, que é para falar um pouco desses fenômenos físicos, né? Que foram a partir desses experimentos bem rudimentares, né? Que se chega aí, Kardec vai chegar a essas manifestações inteligentes, né? Que é isso que a gente estuda hoje no Espiritismo. A gente começa nos efeitos físicos, né? Para quem já é espírita e conhece a doutrina, os efeitos físicos já estão mais do que explicados. Para quem está começando, a gente começa estudando esses efeitos para a pessoa entender como tudo começou, né? Mas só que hoje, o que a gente estuda? No que a gente se debruça? A gente se debruça nos fenômenos inteligentes, né? Que vão dizer das manifestações desses espíritos através dos médiuns, né? Então, hoje em dia, a gente estuda as psicografias, as psicofonias, né? E através também dessas comunicações, olha que bacana, né? Porque a lei de Deus é sempre uma lei de cooperação, né? A gente gosta de lembrar isso sempre. E essa lei de cooperação envolve os dois planos, os muitos planos, vamos dizer assim, né? Então, a partir do momento que a gente se debruça sobre esse estudo sério dos efeitos e dos fenômenos inteligentes, a gente também vai tendo
novas informações sobre como trabalhar, né? Então, olha só, através das psicofonias, quanta coisa a gente já não descobriu, a gente não aprendeu, né? Através dessas psicofonias, das psicografias. Kardec mesmo se utilizou de médiuns para trazer informações do mundo espiritual para a gente, né? Então, a gente vai tendo também material de forma mais rápida, né? Porque antes o que demorava séculos para o homem entender, agora ele tem a ajuda do mundo espiritual para compreender melhor. Quantas coisas a gente já tem conhecimento através das obras de André Luiz? Ele poupou muito tempo para a ciência. A ciência está demorando porque ela é resistente a esse conhecimento, mas ele já está ali, né? Então, assim, daí também, né, a codificação e a publicação na Revista Espírita, né, ter sido de uma forma mais rápida, né, e que foi um passo fundamental para a concretização do espiritismo como temos ele hoje, né. Então, esses fenômenos, ditos fenômenos espíritas, né, que Leon Denis traz aqui, eles foram cruciais para aquela época, né? Mas hoje, os fenômenos físicos, eles são cada vez mais escassos, né? Estão cada vez mais escassos, por não serem mais tão necessários. Tem um desgaste muito grande do médium, né? É uma coisa que não vai trazer para a gente mais conhecimento, não vai agregar nada, porque o que a gente tinha que saber sobre eles, a gente já sabe, né? E eles fenômenos físicos vão dando lugar aos fenômenos intelectuais, muito necessários para o avanço na marcha da espiritualização do ser humano, né? Isso aqui, entre aspas, né? Avanço na marcha da espiritualização do ser humano, entre aspas, porque isso é uma fala do Geraldo Campetti, num texto bonito que ele traz da FEB, né? Que ele vai falar sobre esses fenômenos, né? Que em algum tempo eles foram importantes, mas que hoje o mais importante é a gente se ater aos estudos dos fenômenos inteligentes, porque olha, eu achei essa frase dele muito importante, né? Avanço na marcha da espiritualização do ser humano. Então, nós somos seres espirituais, vivendo a experiência humana, mas a gente só vai viver essa experiência na plenitude quando a gente dominar esses fenômenos espirituais também. Então, o fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria. E hoje não tem mais o seu foco, né, nas manifestações materiais, e sim nas manifestações espirituais, intelectuais. E para que a gente esteja conectado a essa evolução, é preciso aquilo que você trouxe, né? Estudo constante. Isso aí. Algum recado, Rosimar? Não, nenhum. Então eu vou encerrar, né? Fazendo a nossa prece final. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual, Fraternidade Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa existência, e pedindo o envolvimento do mundo espiritual para que sejam dirimidos os pontos de guerra existentes no planeta. Agradecendo sempre também ao nosso querido Leon Denis, pelo que ele deixou de ensinamentos para nós, compreendermos essa doutrina abençoada. Agradecendo ao espírito condutor desses estudos, dessa atividade do Centro Espírita Virtual, e que nós possamos estar juntos novamente aqui
na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. Agradecendo sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.